E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui. E meu povo, o elenco do SmackDown está recheado de talentos incríveis, o que torna o programa um pouco mais divertido de assistir todas as semanas. Triple H tem à disposição uma boa variedade de lutadores com estilos diferentes, o que dá uma certa flexibilidade dentro do ringue. Mas isso não quer dizer que ele esteja trabalhando com o elenco ideal no ponto de vista do agendamento e de histórias. E existe um problema central no roster do SmackDown que muitos fãs não têm comentado muito ultimamente, e que o Triple H está encontrando uma certa dificuldade para poder contornar. No entanto, essa situação precisa ser resolvida o quanto antes que comece a afetar negativamente o programa semanal e gere ainda mais críticas e complicações no futuro. Mas antes da gente ir pro nosso vídeo, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então chega de papo furado e partiu pro vídeo. O grande problema que a WWE está enfrentando ultimamente no SmackDown é a ausência dos heels, ou seja, a ausência dos vilões no seu elenco. E a falta de lutadores que atuam como antagonistas está afetando tanto o cenário do Main Event quanto o meio do card. E essa é uma situação que a WWE precisa resolver o quanto antes, já que tem um impacto direto na qualidade do seu programa. Se no passado a empresa sofria para construir bons babyfaces sob o comando de Vince McMahon, agora o desafio é encontrar um equilíbrio ideal entre heróis e vilões para poder contar boas histórias. E para que uma rivalidade funcione de verdade, o público precisa de alguém para poder vaiar. É esse contraste que cria emoção e faz o público se envolver de verdade no show. E durante muito tempo, a WWE contou com a Bloodline como um grupo dominante de heels, mas a decisão de transformar Roman Reigns em um babyface acabou enfraquecendo isso. Hoje, John Cena é considerado o principal vilão do elenco, mas recebe aplausos por parte da torcida e ainda aparece apenas em participações esporádicas. Com esse cenário, o Triple H certamente vai ter que repensar a estrutura do elenco, pois sem vilões sólidos no seu elenco, fica cada vez mais difícil de montar rivalidades convincentes. E quem são os maiores heels do SmackDown hoje, pelo menos no papel? Fora John Cena, que hoje atua como um vilão mais simbólico do que efetivo, os principais nomes do SmackDown que atuam como heels na divisão masculina são Drew McIntyre e os membros restantes do The Bloodline. Todos eles são nomes sólidos, com uma boa performance no ringue e capacidade de segurar histórias importantes. Além deles, o elenco ainda conta com alguns vilões do meio do card que sempre entregam o que se espera, como The Miz, que mesmo após tantos anos ainda consegue arrancar vaias da plateia com facilidade. E um dos heels mais consistentes dos últimos tempos era Kevin Owens, mas infelizmente ele está fora de ação por causa de uma lesão no pescoço. E o grande problema é que, embora nomes como The Miz ou Solo Sikoa estejam disponíveis, o público não se empolga muito com a ideia de vê-los no Main Event. E é aí, meus amigos, que o SmackDown perde força em relação ao Raw. O programa de segunda-feira conta com vilões muito mais envolventes como Seth Rollins, Bron Breakker, Gunther e a Stable Judgment Day, todos eles com uma forte presença que o público adora odiar. Isso permite ao Raw ter uma variedade de histórias muito mais ricas e segmentos que realmente prendem a atenção do público do início ao fim. Apesar do show ter 3 horas, pelo menos é um pouco melhor que o SmackDown. E já no SmackDown, essa combinação essencial entre vilões e babyfaces não tá bem equilibrada, o que deixa tudo mais difícil na hora de contar boas histórias semanais. E no final do dia, é isso que prende o público todas as semanas. E outra coisa importante que vale a pena a gente falar nesse vídeo é que os fãs estão apoiando todos os heels de Triple H. E isso é meio que um problema. O maior desafio de Triple H atualmente é que o público simplesmente não quer vaiar os principais vilões da WWE. Na verdade, eles estão torcendo por eles. Jacob Fatu, que deveria ser um heel dominante, está se transformando rapidamente em um dos babyfaces mais populares do SmackDown. E ao mesmo tempo, Drew McIntyre também vem conquistando a torcida, mesmo sendo um dos vilões mais importantes do elenco. E como Roman Reigns é hoje um babyface, fica ainda mais urgente para a WWE evitar que todos os seus grandes nomes sigam pelo mesmo caminho. Afinal, sem vilões de verdade, não dá para contar uma boa história. Afinal, você só tem babyfaces no seu roster
e os rios são todos apoiados pelos fãs. E esse problema também está presente na divisão feminina da WWE. Nia Jax ainda consegue gerar boas reações negativas e cumprir o seu papel como heel, mas fora ela, as opções são limitadas. Charlotte Flair até recebe muitas vaias, mas parece não ter interesse em agir como vilã. Naomi hoje tem destaque apenas no meio do card, e surgiram algumas notícias recentemente que ela pretende dar uma parada na luta livre para poder tentar o sonho de ser mãe pela primeira vez. E temos também Chelsea Green, que até tenta ser uma heel, mas ela é considerada divertida demais pelo público para ser levada a sério como uma vilã. E a verdade é que a WWE até tem muito potencial para fazer alguns turns de personagens bem interessantes. E uma coisa que eu falo pra vocês é que o Triple H vai ter que quebrar a cabeça para poder consertar isso tudo. Ele vai ter que pensar tanto a construção de novos babyfaces e novos heels. Ele precisa pensar em histórias e turns que façam o público voltar a odiar certos personagens, ou pelo menos fazer com que o público torça contra eles. Pelo menos é o mínimo que eu acho que deve ser. Porque se isso não for resolvido o quanto antes, o impacto vai se espalhar por todos os shows da WWE. Mas agora, meu povo, eu quero saber de você, o que você acha desse problemão que o Triple H tem nas mãos? Você acha que nesse momento ele tá fazendo um bom trabalho no Raw e no SmackDown? Ou você acha que o trabalho dele tá longe de ser bom? Não esquece de comentar também o problema que eu passei pra vocês no roster do SmackDown e com esse problema aí de vilões. Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, até porque o seu comentário é muito importante para esse canal. Então é isso, galera, chegamos ao final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!